Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para os fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos, e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixa aqui nos comentários ou mande para redacal@omecanico.com.br. E não se esqueça, claro, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez, recebendo o nosso querido professor Fernando Landulfo, ele que é consultor técnico da revista O Mecânico e professor de engenharia da faculdade FMU. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer prestar auxílio à revista O Mecânico e aos guerreiros das oficinas. Obrigado, professor. Vamos à primeira dúvida de hoje. Maurício Paixão. Meu Toyota Corolla Seg Flex 2008 e 2009 pega bem quando frio, mas a partida é bem longa quando está quente. Falam em bicos gotejando. Isso é possível? Os bicos podem estar gotejando e fazendo a partida engasgar com o motor quente, professor? Podem sim. A pergunta dele é bem pertinente. Uma falta de estanqueidade nos injetores pode provocar o quê? Um afogamento do motor. Mas não é só isso. A dificuldade na partida quente também pode estar relacionada a uma baixa pressão residual no sistema de alimentação, assim como leituras falsas de temperatura do ar e temperatura do fluido de arrefecimento. Então, nesse caso, também é recomendado dar uma passadinha de scanner no sistema de gerenciamento eletrônico do motor, além de uma medição da pressão residual e da vazão da bomba de combustível. A gente sabe que tem muitos consumidores finais que veem nossos vídeos, mas a nossa recomendação é: deixe o seu carro na mão de um profissional, porque esse é um tipo de diagnóstico apurado e que requer experiência de quem está executando, justamente para não fazer tentativa e erro, né? Sim, é um diagnóstico que tem que ser feito por um profissional. Vamos à próxima pergunta de hoje. Já ouvi que, se você usar gasolina aditivada em motores os quais já tenham um bom tempo de uso, borras podem se soltar e causar problemas no motor. Isso procede? De forma alguma. Os agentes detergentes da gasolina aditivada não têm poder suficiente para remover os depósitos, mas sim evitar a formação dos mesmos. Então, é puro mito essa informação. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as informações que a gente lê por aí, não confundir alguns conceitos com os outros. Isso aqui, por exemplo, é um conceito muito aplicado a flushing, né? Tem muito pessoal que faz flushing de óleo, a gente tem vídeo sobre flushing de óleo aqui no nosso canal, o link está aqui na descrição, que inclusive prevê o flushing em condições específicas e preventivas. Muito importante tomar cuidado com esse detalhe quando a gente está falando de aditivos de flushing, aditivos de limpeza de borra, né? Quando não se faz uma limpeza técnica do motor, que no caso seria, em caso de sujeira, né, o procedimento correto, né, professor? O procedimento correto qual é? Em caso de detecção de sujeira, ou seja, borras, depósitos, é a desmontagem e a limpeza técnica. Próxima pergunta do Vladimir. É verdade que o etanol nos motores flex acaba com os bicos injetores? Imagino que se o motor é preparado para funcionar com os dois combustíveis, o álcool não deveria ser um problema para os bicos. E não é. Os bicos injetores são construídos internamente com aço inoxidável. O etanol não provoca qualquer dano aos mesmos. O que provoca dano no bico é combustível adulterado, né, professor? Isso sim. Combustível adulterado, principalmente com solventes, estes sim podem provocar danos não só aos bicos, como todas as peças de material nitrílico do sistema de alimentação. Borrachas, plásticos e outros materiais vedantes. Última pergunta de hoje. Uma dúvida em relação a esses motores turbo de qualquer fabricante. Na PSA, por exemplo, os motores THP não podem sofrer plana tanto de bloco quanto de cabeçote, pois vai alterar a taxa de compressão e gerar falhas. Porém, não seria possível fazer o mesmo que se faz com veículos diesel, que no caso é mandar fazer a junta na nova medida?
Falo isso porque cresci com meu pai trabalhando com caminhão e quando o pessoal das oficinas fazia um cabeçote de caminhão porque ferveu, eles pediam para fazer uma junta nova com a nova medida, adicionando o que foi removido de material na retífica. E aí, professor? Estamos falando de épocas diferentes, épocas em que os motores eram projetados e construídos com bastante sobremetal, o que não é a realidade de hoje. Muitas vezes, a proibição da plaina, que é um processo de usinagem, onde se retira material da peça, não é por problemas de taxa de compressão, mas sim problemas estruturais. A peça, o cabeçote ou o bloco, não tem sobremetal suficiente para suportar uma remoção. Ou seja, se você retirar material por meio de usinagem, pode ser que você provoque, durante o uso, uma deformação. A gente sabe que muitos motores não recomendam a sobremedida por causa do formato da câmara de combustão, no caso, mas nesse caso aqui de motores downsizing, eles são feitos muito no limite, eles já são projetados para redução até de peso do veículo, peso final do veículo, como também de emissão de poluentes para esquentar mais rápido, esfriar mais lentamente. Tudo isso acaba entrando na conta de motores turbo, que aqui seriam motores mais modernos, né? Exatamente. É uma questão de engenharia. Não é uma questão de prejudicar o consumidor ou prejudicar o mecânico. Simplesmente, devido às exigências atuais, o motor tem que ser fabricado nessas condições. Então, não há como se tirar material e tentar se compensar a taxa de compressão com uma junta mais espessa. Por quê? Porque a junta não vai repor o material que foi tirado ou do cabeçote ou do bloco. É uma questão que, infelizmente, os mecânicos estão tendo que se adaptar e nós, como Revista Mecânico, estamos trazendo sempre, na medida do possível, toda a informação necessária para fazer a manutenção desses motores mais modernos. Ok? Mas eu queria lembrar que se nesse momento você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem carro parado aí na sua oficina esperando saber qual torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima!